Alegria muito grande, a pastora Maria Helena, pastor Mário. Nós somos filhos, de pastoreio, filho de coração. E é uma alegria muito grande para a gente rever esse ministério que nasceu no coração do pastor Mário, e que já esteve em alguns lugares, deixando o reino de Deus ali, a marca do reino de Deus. É assim que eu vejo, e a nossa alegria muito grande em ter feito parte, aprendido muito, feito um alicerce por alguns anos, mais de 10 anos, nesse ministério do Senhor, nesse ministério da pastora, e nós continuamos com a alegria do Senhor, fazendo a obra ali na igreja sede. Trago também um abraço do pastor Idequim Júnior, um louvor a Deus pela vida do Senhor e pela vida da pastora, por esses 47 anos de casamento, de aniversário de casamento. Amém? Hoje é quase impossível, disso acontecer. Então, a alegria de festejarmos. Nós falamos muito que os divórcios aumentaram, que as crises no casamento aumentaram, mas nós esquecemos de falar que tem alguém fazendo 47 anos de casado. Tem alguém que casou e declarou, valeu a pena casar por todo esse tempo. Amém? Então isso é motivo de alegria, é motivo de nós glorificarmos ao Senhor. Amém? E eu tenho uma palavra do Senhor, de Deus, para ministrar aos vossos corações. Amém? Abra sua Bíblia, por favor. No Evangelho segundo escreveu Lucas, muito obrigado. Se alguém puder desligar esse meu amigo ventilador ou colocar ele de uma outra forma, eu não combino com ventilador, ele não é meu companheiro de forma alguma. Parece que nós dois não combina de jeito nenhum, irmãos. Vocês me perdoem, mas o ventilador não combina comigo. Não é uma coisa assim sobrenatural. Amém? Quantos abriram no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5? Eu disse ao pastor, eu posso chegar um pouquinho atrasado, porque eu trabalhei até às 16h38 num leilão. E pela misericórdia do Senhor, vi o nosso animal que nós patrocinamos lá ser o touro mais bem vendido do Brasil a partir de hoje, dessa data. E Deus glorificando ao Senhor, porque a nossa marca está lá e a nossa marca vai ser divulgada pela misericórdia do Senhor. Então, a hora que deu 16h28, eu falei, patrão, só dá tempo de eu ir no banheiro e correr, porque eu tenho um compromisso às 18 horas, até eu chegar em casa, vou voando para pegar a esposa e ir para a igreja no Jardim Arroio. Então, o senhor vai ficar aí sozinho com a veterinária que eu estou indo embora. Amém? Nós trabalhamos, mas nós temos um compromisso no reino de Deus. Amém? Todos encontraram? Pode dizer amém? Amém. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5. Eu confesso para os irmãos que eu estava meditando numa outra palavra, e quando eu estava orando, quinta para sexta da madrugada, ou quinta para sexta, salvo o melhor juízo, o Espírito Santo gritou dentro do meu coração sobre uma palavra, recomeço. Você pode dizer comigo? Recomeço. Talvez alguma coisa na tua vida precise recomeçar. Amém? Está escrito assim, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão.
E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Fecha os teus olhos mesmo sentado. Vamos orar uma vez mais. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos porque hoje é um culto de ação de graça, Pai. Eu te rendo graça pelo teu amor, pela tua bondade. Ah, como o Senhor é bom. O Senhor é muito bom, o Senhor é bom demais. E eu não me canso de dizer isso, Jesus. Eu sou grato porque sou amado por ti, Senhor. Eu sou, Senhor, ó Pai, cuidado pelo teu amor, pelo teu zelo, pelo teu olhar, ó Pai, que cuida de cada um de nós a cada dia. Por isso, Senhor, eu quero te agradecer. Quero te agradecer, ó Pai, porque com 47 anos o Senhor cuidou do teu servo, ó Pai. E eu me sinto honrado, amado pelo teu servo, ó Pai, por fazer parte, boa parte dessa história, Senhor. Por isso eu te louvo, porque eu conheço o cuidado que o Senhor tem a cada dia com a pastora, com o pastor a cada dia, Pai. E o Senhor colocou ele neste lugar, ó Pai, para fazer algo tremendo, algo sobrenatural, ó Pai. Ah, Senhor, ó Deus, ó Pai, eu sei que muitas vezes as lutas, a fase que enfrentamos, ó Pai, não conseguimos nem entender, ó Pai, o que o Senhor tem para fazer, ó Pai, mas é coisa grande que está preparada para este lugar. Por isso eu te louvo a cada vez que eu venho aqui, Senhor, ó Pai, eu vejo como que o Senhor é bom, como que o Senhor tem mantido, os milagres que o Senhor tem feito, ó Pai, para manter essa porta aberta, para que a tua palavra alcance vidas, ó Pai. E vidas vão transbordar, ó Deus. Vidas, ó Pai, vão sair daqui transbordante, vão sair daqui mudadas. Pessoas serão ativadas com a sua identidade, ó Pai, nesta noite, ó Pai. E nunca mais será a mesma por causa da tua palavra. Eles não vão sair daqui, Senhor, da forma que entraram, mas eles vão sair, ó Deus, transformados o interior, ó Pai. Eles vão receber o impacto da tua glória de uma forma tremenda que eles nunca receberam, ó Pai. E ao sair daqui eles não serão mais os mesmos, ó Pai. Eles terão uma conexão ligada direta com o Senhor, ó Pai, no trono do Deus vivo, ó Pai, aonde o Senhor tem, ó Pai, acesso aberto através de Jesus, ó Pai. E aqueles que acessam o Senhor, ó Pai, não sai daí da mesma forma. Eu creio, ó Pai, esta noite é uma noite de recomeço, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Por isso eu sei que os demônios, eles já amassaram os projetos que fizeram no inferno, eles já estão rasgando e voltando para o inferno, dizendo que não deu certo aquilo que eles planejavam. Foi amassado os projetos deles. Começa hoje um novo projeto, um novo andamento do teu propósito para a tua glória, em nome de Jesus, ó Pai. E aquele que crê, diga amém. E a glória, o louvor e a honra
é do Senhor, ó Pai. Por isso nós já te devolvemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto começa assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Um desejo espiritual, um desejo ardente havia no povo para ouvir a palavra de Deus. Deixa eu dizer para você, o que vai mudar a tua vida, o que vai mudar os teus traumas, o que vai curar os teus traumas, o que vai ligar você, conectar você ao propósito de Deus, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então Deus tem um propósito. Diga comigo, Deus tem um propósito para a minha vida. Então eles estavam apertando Jesus para ouvir a palavra. E olha o que diz, segundo o livro de Crônicas 15:15, é sugestivo o versículo, porque é capítulo 15, versículo 15. E ele declara assim: e todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso. Houve uma voluntariedade, houve um desejo ardente, houve uma vontade de buscar ao Senhor. E a multidão, ela apertava para ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. O Salmo 27, no verso 4, Davi, ele faz uma oração a Deus dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Então ele pediu e buscou. Tem muita gente que pede, mas esquece de buscar. Tem muita gente que pede, mas não aplica aquilo que pediu no dia a dia. Não busca o Senhor da forma que precisa. E Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Isaías, no capítulo 55, versículo 6, o profeta diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para que por ele crescerdes para a salvação. Então tem que haver um desejo, e a Bíblia está dizendo que havia um desejo no coração da multidão para buscar o Senhor. Eles apertavam a Jesus para ouvir a palavra de Deus. Diga comigo, há um desejo no coração do povo para ouvir a palavra de Deus. Agora olha para você na primeira pessoa e diz assim: há um desejo no meu coração para ouvir a palavra de Deus. Aleluia! E o tema é sugestivo, porque para ouvir a palavra estava ali. João, escrevendo no Evangelho, ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo, a palavra, estava com Deus, e a palavra era Deus, e o verbo era Deus. Mas no versículo 14, o verbo, ele vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A palavra estava ali, e eles estavam apertando para ouvir a palavra. Deixa eu te dizer para você, a palavra está aqui nesta noite, a palavra tem estado aqui todos os dias, mas se houver um desejo no teu coração de ouvir a palavra da vida, de ouvir Jesus e crer que Ele se faz presente, porque Ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou, não estarei, eu estou no meio deles. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então você precisa crer que a palavra está aqui, que Ele está aqui, o Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! E o escritor vai escrever, João vai escrever dizendo para Tomé:
falando sobre Tomé: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Você não está vendo, mas se há fé no teu coração, porque a única coisa que pode agradar a Deus é quando nós cremos que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então diga para o seu irmão, diga: Jesus está aqui. Agora, João, quase no final da sua vida, vai escrever algo poderoso sobre o princípio, o verbo, a palavra, o logos da vida. Ele diz assim, em 1 de João, capítulo 1, versículo 1, ele diz: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, oh Jesus, o que temos contemplados, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Se coloque de pé pela fé, que você pode tocar também. Aleluia. Quanto tempo você não sente a mão dele? Quanto tempo você não sente o calor dele? Ah, pastor, eu nunca senti essas coisas. Então fecha os olhos, porque o Espírito Santo está aqui e você vai começar a sentir algo que você nunca sentiu. Eu creio sem sentir, mas há momento que ele está tão próximo, que ele está tão íntimo, aleluia, que o corpo não aguenta da presença dele. Aleluia. É como se a gente apalpasse as mãos, o rosto, o olhar de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Podeis assentar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sexta-feira, fizemos um culto na empresa e começamos a louvar a Deus. Começamos a nos quebrantar. E a presença dele foi tão real. Igual o hino que nós cantamos: neste lugar tu és real. E no momento a irmã disse: ora, pastor, por nós. Aproveita que o senhor está aqui nesta manhã. E eu não consegui orar porque eu estava desfrutando da presença. Aleluia. Que dinheiro não paga, ouro não compra, nada paga. Aleluia, presença. Aí o irmão disse, o irmão Paulinho, que o pastor conhece, falou assim: deixa o pastor ser ministrado, ele está sendo ministrado, mas eu estava recebendo um refresco, um refrigério da presença, e eu não aguentei na presença de todos ali, os que são crentes, aqueles que não são, mas todos ali experimentaram o transbordar da presença real dele, a palavra da vida. Ele está vivo, igreja, aleluia. Você pode dizer amém por isso? Agora, no versículo 2, há um reencontro com Simão, porque o texto diz assim: e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Cuidado, a diligência, cuidando do trabalho. O barco ali estava lavado, cuidando da vida. Irmão, você quer que Deus te usa? Prepara a tua vida, prepara as redes, prepara o teu coração, higieniza ele, pede para que o Espírito Santo higieniza ele todo dia, para que as imperfeições, os pecados, as lutas existenciais saiam. Eles estavam, o texto diz, eles estavam lavando as redes. Agora olha só, o capítulo 3, o versículo 3 diz assim: e entrando num dos barcos, que era o de Simão. Aqui está o reencontro com Simão. Por quê, pastor? O capítulo, a ARC, ou a RA, ou a NAA, ela vai declarar que a pesca maravilhosa, e vai dizer que aqui é os primeiros discípulos. E aqui Jesus, ele entra no barco sem falar com Simão, porque primeiro ele conhecia Simão.
Ele sabia quem era Simão. E a Bíblia diz, entrando num dos barcos que era o de Simão. Jesus está vivendo aqui o ano da popularidade. É o ano em que Jesus já é conhecido. Jesus, no capítulo 1, quando você vai do versículo 35 ao versículo 51, você tem o início de João Batista dizendo para os seus discípulos, André e João, que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o contexto vai dizer que os dois discípulos, João não cita ele, mas nós sabemos que o outro discípulo era João. Mas André e João, eles deixam João Batista e começam a seguir Jesus. E a Bíblia diz que eles encontram Simão, que era o irmão de André. E André, então, diz para Jesus, fala para Pedro que era Jesus. E quando Jesus encontra Simão, ele encontra também Filipe, que era de Betsaida. E Filipe mostra a Natanael. E esses discípulos começam a seguir Jesus. A Bíblia diz que o ministério preliminar de Jesus havia acontecido. O texto expressa que Simão já era conhecido do mestre. Se você vai no capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu João, o versículo, que é o versículo 11, ele diz assim, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Do capítulo 2, Jesus vai para a Judeia, vai para Samaria, encontra a mulher samaritana. E no capítulo 4, no versículo 54, Jesus, ele opera o segundo milagre. Ele cura o filho de um oficial do rei. O evangelho continua. No capítulo 5, Jesus vai a uma festa. E lá nessa festa, na porta das ovelhas, tem um tanque, chamado em hebraico Betesda. E neste tanque há aleijados, há coxos, há paralítico. E Jesus encontra um homem, mas Jesus não é conhecido, porque uma multidão não acompanha Jesus. Aonde o senhor quer chegar, pastor? Eu quero chegar porque alguma coisa aconteceu e fez os discípulos pararem, fez os discípulos a deixarem Jesus. E você vai no capítulo de Marcos, quando Jesus cura a sogra de Pedro, Pedro desaparece do cenário, Pedro não aparece, os discípulos não aparecem, Jesus está na cena sozinho, ele não está com os seus discípulos. Alguma coisa aconteceu na caminhada de Pedro, de Simão, e que fez com que ele voltasse para pescar, fez com que ele voltasse a não acreditar nas promessas que o mestre havia feito, que Jesus havia feito. Muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós desanimamos, nós desistimos por causa da luta, nós entregamos o nosso cargo, nós paramos, muitas vezes nós falamos para Deus, eu não quero fazer mais nada na obra do Senhor. Talvez você que está em casa, parou por causa da fase que você estava passando, começou a servir Jesus, começou a andar com o mestre, começou a caminhar no evangelho, mas as lutas foram muito grandes, as lutas foram difíceis, as guerras espirituais, e você não entendeu que o propósito de Deus não é deixar você no meio do caminho, não é deixar você, aleluia, aonde Deus te chamou, mas o propósito de Deus é te levar para outra banda, é te levar para outra fase. Este é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é deixar o Filho de Deus passando necessidade, passando luta, passando guerra. O propósito de Deus, aquele que chamou, ele é fiel para cumprir, aleluia. O apóstolo Paulo vai escrever aos Filipenses, no capítulo 1, e vai dizer, aleluia, aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Aleluia. Depois que Jesus voltou para a Galileia, não aparecem os discípulos. Eles não permaneceram. Agora, preste atenção. E entrando num dos barcos, que era
O de Simão. De quem era o barco? De quem era o barco? Quem era Simão? Você sabe isso agora, porque está escrito aqui. Mas Pedro não sabia. Tem muita gente querendo fazer a obra de Deus, sendo velha criatura ainda. Não foi transformado ainda. Não foi ativado ainda, não se sente amado ainda por Jesus, não crê ainda que Jesus enviou o seu Filho e perdoou os seus pecados, aceitaram a fé, passaram pelas águas, mas a identidade cristã não foi ativada ainda. Eu vim nesta noite dizer para você que hoje é noite de restauração, é noite de libertação. Jesus vai ativar a sua aleluia, sua identidade. O pastor vai contar com alguém que nasceu de novo, que foi restaurado, que foi comprado com o sangue de Jesus. Mas muito mais que isso, acredita, aleluia, que é filho de Deus. Aleluia, podeis assentar em nome de Jesus. Tem muita gente querendo, olha, eu recebi isso nos meus ouvidos. Tem muita gente querendo fazer a obra de Deus sendo velha criatura. E Paulo vai escrever aos 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O texto poderia dizer, o barco era o de Pedro. Você sabe hoje que é Pedro. Mas o texto está dizendo que o barco era de Simão. Pastor, de onde que o senhor tirou isso, pastor? Que loucura, que prova que o senhor tem disso? Olha o que diz o próprio João dizendo, no Evangelho de João 1,42, ele diz assim, quando Jesus encontra Simão, ele diz, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Pedro. O propósito de Deus não era, de Jesus não era para que ele ficasse como Simão, porque Jonas fala do passado, Simão fala do presente, mas Jesus diz, você será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E Pedro era aquilo que Jesus queria que ele fosse, aquilo que ele foi chamado para ser. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual identidade está na tua vida? A identidade de Simão ou a identidade de Pedro? Porque Simão não tinha alegria de servir a Deus. Ele era inconstante, sobe e desce. Mas quando ele se tornou Pedro, aleluia, não importava as lutas, não importava as guerras, não importava o dia de culto, não importava o trabalho, ele continuou sendo Pedro, porque Deus chamou ele para ser Pedro, Deus não chamou ele para ser Simão, porque Simão falava do passado, e Deus tem um presente intacto, um propósito intacto para a tua vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Não, Senhor, eu vou falar. Eu não anotei aqui, mas eu vou falar. É duro o pastor contar com alguém que ainda não tem a sua identidade ativada. É difícil. E Jesus chamou para que você creia nele e tenha a identidade, a tua alma ativada. Que você acredita. Aleluia, quando você acredita, as obras da carne não vai começar a se manifestar mais, porque você sabe quem você é. Não depende de dinheiro para saber quem que você é. Você não depende da opinião das pessoas para saber quem que você é. Você acredita que você está ativado. Aleluia, que Jesus te ama, não importa onde você esteja. Diga para o seu irmão, fala, Deus quer que você viva a vida que Ele projetou para você. Aleluia, glória a Deus. Não espere muita coisa de alguém que ainda não nasceu de novo. Clame ao Senhor, porque enquanto não acontecer isso,
você vai se decepcionar. E uma coisa eu aprendi, sabe, irmãos, eu tenho sofrido bem menos. Eu trabalho com pessoas, 50 e poucas pessoas, abaixo da minha liderança, não é muito, mas são pessoas. E eu aprendi, eu não tenho expectativa nas pessoas, eu tenho expectativa em mim e no meu Deus. Se a pessoa fizer alguma coisa boa, porque eu estou vendo Deus nela, e se eu fizer também. Pastor, se eu fizer alguma coisa boa, é que nem a madeira de acácia. A madeira de acácia foi a madeira que Deus usou para construir a arca. Ela não era a melhor madeira, difícil de entalhar. Mas quando ele colocou a madeira, ele ordenou a Moisés: coloca ouro, cobre ela de ouro. Porque eles não vão ver a imperfeição da acácia, eles vão ver a glória de Deus, a glória do ouro. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Você pode ser imperfeito, você pode não ser o melhor dessa terra, você tem que ser o melhor de você. Mas se nós vermos a glória de Cristo em você, nós não vamos ver as imperfeições, nós vamos ver a glória de Deus, e a glória de Deus não tem imperfeição, aleluia! Aleluia, glória a Deus, aleluia. Por isso que ninguém entendeu porque Deus chamou Pedro. Porque Deus sabia que ele era madeira de acácia, mas que a glória de Deus seria derramado em Pedro. E aquele homem faria coisas sobrenaturais por causa da glória de Deus, aleluia. Agora, olha o que Jesus disse para Pedro. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Olha que sugestivo. Separação. Você quer milagre, mas não quer se separar? Para que aconteça milagre, precisa de separação. O povo evangélico está secularizando, está ficando secular com tudo. Ficou doente, toma remédio. Ou vai no hospital. E às vezes não comunica nem o pastor. E às vezes as coisas pioram. É uma coisa simples, virou uma coisa. Por quê? Nós estamos ficando secular. Nós estamos nos adequando com a secularização do mundo. Tem algum problema, nós vamos no banco. Se temos o nome limpo, vamos lá, pedimos um empréstimo. Pagamos 2, 3 vezes mais, mas não recorremos nem a Deus. Porque a Bíblia diz que Ele é a provisão. O Salmo 23 diz que Ele é o pastor e Ele nada falta. Eu levei esse puxão de orelha. Nós vamos fazer um negócio e esquecemos de Deus. Aí depois do negócio feio, agora Senhor abençoa. Mas nós nem falamos com Deus. Esquecemos. Não falamos, Senhor, eu estou entrando aqui, entra comigo, Senhor. Vai em alguma festa de ímpio, não ora. Senhor, eu estou indo no ímpio, me reveste e me cobre, e que lá eu seja a luz, que a tua glória manifeste lá, e que hora que eles olharem para mim, eles vão ver a tua glória, o teu poder, o teu louvor. E você sabe que muitas vezes eles não vão ver na aparência. Você renunciando à cerveja, você renunciando à cachaça, você não fumando, você não bebendo, seu comportamento diferente em relação às músicas. Mas no mundo espiritual, os demônios vão ver que você é diferente. E ali você está guardado, você está cercado. Porque antes você clamou ao Senhor por estar ali. E Jesus disse para Simão: afaste um pouco da terra. E muitas vezes o amor pela terra, o amor pelo mundo. Olha que o apóstolo João, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E Paulo vai escrever em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele vai falar da volta de Jesus, da ressurreição, da volta de Cristo para a igreja, ele diz que se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. E quando Deus orienta Isaac para ir para uma terra, para ficar em Gerar, Deus disse para Isaac: peregrina nessa terra. Peregrinar não é habitar, não é morar.
Porque Deus estava falando para Isaac, teu coração não pode ficar aqui. Teu coração, eu tenho minha casa. A minha casa, olha, minha casa, você tem um lugar onde você mora. Tua casa é lá no céu celestial. No Evangelho, segundo João escreveu, ele diz assim, eu fui preparar um lugar para vocês. Para uns vai ser uma mansão maior, para outros uma casinha de ouro, outros um sobrado muito grande, outros uma mansão, outro um castelo. Mas ele falou, eu vou preparar-vos lugar e vou voltar outra vez para vos buscar, para levar vocês comigo, aleluia. Então peregrina nessa terra. É para você estar aqui trabalhando, dando tudo de você, abençoando o patrão, abençoando o lugar que você trabalha, abençoando a tua casa, abençoando aonde você está. Mas não esquecer que você é peregrino. Peregrino não fica nessa terra. Deus estava falando para Isaac, você não é dessa terra, Isaac. Você não é daqui, então peregrina nessa terra. Agora ele prometeu, enquanto você estiver aqui em Gerar, eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar, eu vou fazer coisas sobrenaturais, eu vou fazer multiplicar a tua semente, aonde não nasce nada, eu vou fazer nascer, porque eu sou Deus, aleluia. Mas teu coração não pode estar aqui. E Jesus falou assim, que aonde tiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Meu coração está muito nessa terra, está muito aqui, ó. Olha aqui, ó, nós estamos muito aqui. Eu esqueci meu celular, irmãos, na casa de um irmão que eu estive ontem. Eu esqueci meu celular, mas foi uma experiência tão prazerosa, porque eu não fiquei cutucando ele. E nós estamos acostumados ao celular. Hoje eu vejo pessoas, dois conversando. Eu estava fazendo uma caminhada, dois conversando. Só que um de um lado, o outro do outro, caminhando no celular. É o mundo que nós estamos vivendo, é a nossa era que nós estamos vivendo. A tecnologia nos levando a olhar as coisas. O Netflix, ele bateu o recorde de horas, de pessoas que assistem, que passam as suas horas, 500 horas por ano. Para uma pessoa assistir o Netflix, essa é a média mundial. E nós não estamos desapercebidos quanto tempo nós paramos, perdemos tempos e poderíamos estarmos desfrutando da voz de Deus, da voz do Altíssimo, da voz do alto, porque se você não medita na palavra, você não cresce espiritualmente, não há crescimento, porque quem dá crescimento é a palavra, quem produz fé. Os crentes estão carrancudos, estão nervosos, estão com o nervo à flor da pele, e isso é porque não meditamos, não comemos o pão diário, que é a palavra de Deus. E Paulo vai escrever aos Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, e a fé produz ânimo, e o ânimo, aleluia, fortalece o coração na presença de Deus. É tempo de Deus levantar uma geração do ministério SOS Vida poderosa no conhecimento da palavra, porque quando você conhece a palavra de Deus, ela te liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente vos serei livre. E Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Você que está em casa, aqui não tem oba-oba, aqui não tem brincadeira, aqui tem a palavra de Deus, aleluia. Aqui você é alimentado pelo poder da palavra, e a palavra é que cura, ela salva, ela restaura, ela transforma, ela fortalece, e ela produz fé que dá ânimo ao teu coração, aleluia, glória a Deus. Se você que está em casa está desanimado, aleluia, pegue a tua palavra agora, a Bíblia, assim que terminar o culto, assista o culto novamente, coloque-se de joelho e fala, Senhor, eu quero meditar na tua palavra agora, perdoa pela minha omissão, pelo meu desleixo, pelo meu descaso, passa a ser diligente para apertar, para ouvir a palavra de Deus, porque Deus vai transformar a tua vida através da palavra. Não tem nada miraculoso, aliás, a Bíblia é miraculosa, porque
porque aqui tem milagres miraculosos, aqui tem cura, aqui tem paralítico que anda, aqui tem cego que vê, aqui tem surdo que ouve, e aqueles que meditam na palavra começam a ver espiritualmente, começam a ouvir espiritualmente, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você pode se colocar de pé e louvar a palavra da vida. Aleluia, Ele se manifestou em carne, Ele se fez carne e habitou entre nós a sua glória. Ele ressuscitou, Ele voltou para o seio do Pai, mas Ele enviou o seu Espírito Santo para habitar aqui na terra conosco. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E Jesus diz assim: quando Ele vier, Ele vos ensinará todas as coisas. E Ele falará aquilo que você tiver ouvido. Entrou no depósito. No momento que você precisa, o Espírito Santo começa a trazer. Começa a vir palavra. Começa a vir poder. Começa a vir autoridade. Começa a vir unção. Começa a vir força. Começa a vir coragem por causa da palavra de Deus. O Espírito vai no depósito e tira aquilo que você se alimentou da palavra. Podeis assentar em nome de Jesus. Oh, aleluia. Você pode dar um minutinho glorificando a Jesus. Você pode glorificar a Jesus. Aleluia. Aleluia. Agora, o versículo 4, ele começa assim: e quando acabou de falar, disse a Simão. Olha para o teu irmão e diga assim para ele, assim, ó, com respeito e carinho: espera Deus falar, meu irmão. Deus nem fala, você já toma atitude, fala para ele. Irmãos, eu acho que todo ser humano veio com defeito. Isso é um pensamento meu, tá? Isso é um pensamento meu. Porque precisa baixar um download do céu para que ele possa ouvir. Esperar Deus falar. Ah, Deus não falou comigo? Não ouvi Deus falar? Deus não fala comigo? E já falei quantas vezes: o senhor não fala, eu estou aqui esperando, o senhor não fala. O senhor, eu já estou uma semana fazendo campanha, o senhor não fala. E o texto está dizendo assim, ó: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Muitas vezes não estamos dispostos a praticar aquilo que Deus está falando. É gostoso ouvir o pastor pregar aqui em cima que Moisés tocou no mar e abriu o mar. É gostoso, ô pastor, meu Deus, pastor, olha, eu preciso do sobrenatural. Aí o pastor vem com aquela mensagem que vem do alto, carregada de unção, e fala: hoje o mar vai se abrir, e você, faze-te o mar alto, ai que delícia, que maravilha. Mas aí vem a segunda parte, que a Bíblia diz assim, que a fé é a certeza das coisas que não se veem e a prova das coisas que se creem. A fé, ela sempre está em movimento, ela nunca para. A fé está assim, ó: se eu tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. A Bíblia diz no livro de Marcos, no capítulo 5, e o texto em grego diz que ela dizia continuamente: se eu tocar. Ela começou a falar aos discípulos. Só que o que ela fez? Ela movimentou, ela foi em movimento. Irmãos, isso é tão difícil de entender, irmãos. Eu vou falar baixinho para não doer muito. É tão difícil de praticar. Porque quando Moisés liberou uma palavra para o povo, e Deus não mandou Moisés liberar, ele disse assim, ó: hoje mesmo
Os egípcios que vocês viram, vocês não verão mais. O que ele foi fazer em seguida? O Senhor pelejará por vós e mandou o povo calar ainda. E vos calareis, porque o povo estava murmurando. Mas em seguida, o que ele foi fazer? Senhor, abre o mar, porque eu falei para abrir o mar, eu profetizei, Senhor, e agora se o Senhor, é uma conjectura minha, viu, irmãos, não está escrito lá, mas se o Senhor não abrir, o povo vai me apedrejar, porque o povo está bravo, Senhor, porque lá atrás vem Faraó, e o povo está falando que o Senhor tirou eles do Egito, e o Senhor corre para morrer aqui, em frente ao mar. Ô Moisés, por que clamas a mim? Uai, pede esse povo ao movimento, ó. Pede esse povo para marchar. E você pega essa vara que você está na mão, esse cajado, toca no mar, que o mar vai se abrir. Agora, irmãos, vamos fazer uma reflexão dentro do texto. Como que Moisés recebeu? Como que nós recebemos isso? Aí chegamos em casa muitas vezes, porque o milagre aqui está prestes a acontecer. Você está a um passo do seu milagre. Ah, você não entendeu. Você está a um passo do seu milagre. Mas pastor, por que Deus não poderia fazer assim? Porque o passo que você está do seu milagre é obedecer à ordem de Jesus. Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. É o passo. Ô pastor, mas Deus deixou o mais difícil para mim ir lá no alto mar e pescar. Algo que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Porque o milagre já está preparado. Jesus já sabia que os peixes estavam lá. Jesus já tinha certeza. Eles não iam lá e o milagre ia acontecer. Não, o milagre já estava lá. Já faz um mar alto. Lançai as vossas redes para pescar. Ele tinha certeza. Deus tem certeza quando Ele libera a palavra. Deus não libera a palavra para a igreja em vão. Ele diz assim, ó, a minha palavra, ela não volta para mim vazia. Ela tem um propósito. E ela vai cumprir o propósito se eu achar um coração que crê. Vocês não estão acreditando. Mas tá bom. Vou continuar aqui. Quem sabe até o final vocês acreditam. E respondendo Simão, disse-lhe, e eu responderia assim também. E talvez eu falava assim, senhor, sou Jesus. Espera aí, mas o senhor não viu nós lavando a rede lá, senhor Jesus? O senhor acha que tá, o senhor não viu que nós desistimos por causa disso, ó, nós não está vendo as coisas acontecer. As coisas ficou difícil, ó, eu virei crente agora, meu Deus do céu. Eu comecei a fazer a obra então, meu Jesus do céu, que luta, que prova, pastor, ó, eu acho que eu vou dar uns tempos, porque a luta está muito grande, e ó, eu não estou suportando, irmão, você deixar de fazer a obra, você acha que a luta vai parar? Porque você deixou de fazer a obra? Você acha que as guerras vão parar? Não, é na caminhada, na obra que Deus vai manifestar a sua glória. Aleluia. E você não vai morrer se você estiver no caminho, se você estiver obedecendo às ordens de Cristo, você não vai morrer, não. O alto mar não vai te matar, porque ele disse, faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Agora, uma coisa eu aprendo com Pedro, irmãos. Esse cara aqui, ele ensina, com Simão, ele ensina algo poderoso. Olha o que ele diz. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas. O texto original diz assim, mas porque o Senhor tem poder para mandar, o Senhor pode mandar, o Senhor pode ordenar, eu lançarei a rede. Pedro está dizendo, uma outra tradução, se você pegar a contemporânea, ele vai dizer assim, ela vai dizer assim, mas por causa da tua palavra lançarei a rede.
Sabe que Pedro aprendeu uma lição aqui? No capítulo 14 de Mateus, quando Jesus anda por sobre as águas, quando Jesus tem um encontro com os discípulos, ele fala: sou eu, não temais. Olha a lição que Pedro aprendeu, e eu vou ministrar sobre isso para você aprender. Pedro disse assim para Jesus: se és tu, manda-me ir ter contigo. O que Pedro está querendo dizer, irmãos? Olha a revelação da palavra. Pedro estava dizendo: se o Senhor liberar, se o Senhor falar, se o Senhor mandar, se o Senhor ordenar, eu vou por causa da tua palavra. E tem gente que não tem uma palavra e vai, e faz e quebra a cara, porque a palavra, aleluia, ela que sustenta. A Bíblia diz que Deus zela para cumprir, Ele vela para cumprir a sua palavra, e se Ele libera, Ele tem poder para sustentar o que Ele falou. Aleluia, glória a Deus. Pedro aprendeu a lição. Ele disse para Jesus: se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Eu não vou sem o Senhor mandar, eu não vou sem o Senhor liberar uma palavra, eu vou lá no alto mar, por causa que a tua palavra está sendo liberada, é por causa da tua palavra, aleluia. Deixa eu declarar para você, você pode se colocar de pé para receber isso, é profético, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Você que tem semeado lágrimas, você tem semeado sementes espirituais, e semente na casa de Deus para manter a obra. Se prepare, porque Deus está liberando uma palavra para esta igreja. Faze-te ao mar alto, lança as vossas redes para pescar. Aleluia, glória a Deus. É por causa da palavra de Deus. Deus está liberando a sua palavra para a igreja. Aleluia. Algo sobrenatural vai acontecer se você crer. Ele está movendo algo, Ele está movendo o mar, Ele está movendo as águas. É Ele que ordena. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E quando Ele ordena, deixa eu te dizer, descansa o teu coração, descansa no Senhor, porque é Ele que supre, Ele que ordena os peixes, Ele que ordena as águas para acalmarem, Ele que aquieta o mar, Ele acalma o vento, é Ele que ordena, Ele é o Deus da provisão, aleluia, Ele que te chamou, aleluia, não vai deixar você sozinho, frustrado não, aleluia, glória a Deus. Por isso que o salmista diz no Salmo 30, versículo 5, aleluia, que a ira de Deus dura só um momento, no seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a alegria do Senhor vem pela manhã, aleluia, aleluia. Olha, eu vejo alguém frustrado de cabeça baixa, frustrado com o ministério, frustrado com a vida, frustrado com as decepções. Eles estavam, Jesus observou ele lavando a rede, e o texto é sugestivo. E se você tiver sensibilidade para entrar no texto, você vai entender que eles não estavam, pela palavra de Pedro, eles não estavam animados, eles estavam frustrados, porque a pescaria não deu certo, eles não estavam com o coração forte, animados por causa daquela pesca, porque algo tinha dado errado. É assim que acontece com o ser humano. Mas Jesus chegou lá, aleluia, Jesus chegou e viu a situação dos seus discípulos. Ele está vendo a tua situação, Ele está vendo as suas frustrações. Deixa eu dizer para você, se você crer nesta noite, e voltar a pescar, e voltar no mar alto, e voltar a fazer o que você fazia, e voltar a se entregar de novo. Ah, eu vejo Simão sendo ativado nesta noite. Eu vendo alguém sendo ativado como um pedregulho, como uma pedra. E Jesus está dizendo: esta é minha pedra, este é o meu pedregulho. Ah, Pedro, mas tu também é Pedro. E sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia,
Aleluia. No lugar de frustração, se prepare, está desanimado com alguma área da vida. Se prepare que no lugar de frustração vem bênção. Aleluia. Deus vai te exaltar onde tinha frustração. Onde teve frustração, Deus vai te exaltar. Aleluia. Podeis assentar. Aleluia, Jesus. Aleluias. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia, Jesus. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. É interessante esse texto. Por quê, pastor? Porque peixe não se colhe, se apanha com a rede. E se você olhar as outras versões, a contemporânea, a NAA, a RCA, o texto vai dizer a mesma coisa. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Por que o texto está escrito colheram? Porque para ter colheita tem que ter semeadura. Não tem colheita sem semeadura. Se você não está semeando nada, você vai colher nada. 100 vezes nada é 1 milhão de nada. Ah, minha vida não muda, você não está semeando. Pedro semeou aquilo que ele tinha de recurso, o seu barco. Ele semeou. Você não vê nenhuma contradição dele dizendo para Jesus: meu barco, Jesus, é meu dinheiro. Ninguém toca no meu dinheiro, nas minhas coisas, na minha casa, no meu carro. Mas aqui Simão, Jesus falou, entrou no barco e pediu para ele: afasta. Ele estava semeando o recurso que ele tinha no ministério de Jesus. Para quê? Para pregar a palavra. Aí o texto vai dizer aqui, ó: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Olha, Jesus dizendo, o texto vai dizer que eles colheram. Agora, olha só, e rompia-se-lhes a rede. Olha o perigo. Onde está o perigo, pastor? Porque no versículo 7 eles dizem assim: e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram, calma Espírito Santo, eu vou falar. E foram e encheram ambos os barcos. É que nós estamos tendo uma conversa aqui, nós dois. É assim mesmo. De maneira tal que quase iam, é que eu tinha que falar antes, tinha que obedecer ele antes. Tem muita gente que a rede está rompendo, está perdendo o que ganha, porque não compartilha aquilo que tem, não transborda. A rede, e se rompia-se-lhes a rede, aí ele, ó, eu quero compartilhar com você, ó, Jesus está vivo, está aqui dentro, ó, eu quero compartilhar, recebi uma bênção, eu quero repartir com você, meu irmão. O que está faltando lá na tua casa? Eu quero, ó, você está precisando de alimento? Eu vou repartir o que eu tenho com você. Mas nós muitas vezes queremos mais. Olha o que o texto está ensinando, eles partilharam aqueles que tinham. Deus está ensinando aqui que nós não conseguimos vencer a Deus na maneira de dar. Porque quando nós damos os nossos recursos, seja o nosso tempo, seja a nossa oração, o nosso jejum, o nosso dízimo, a nossa oferta, nós nunca vamos conseguir vencer Deus na maneira de dar. Deus sempre vai dar mais. Deus sempre vai dar. Ele falou assim, Lucas 6,38, dai-vos e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, recalcada e transbordantes vos darão. Sempre você vai receber mais do que você dá. Então não te preocupe. Você está preocupado é porque alguma coisa você está retendo. Se você está vivendo um tempo de preocupação, ansiedade excessiva, é porque você está retendo de Deus. Se você não estiver retendo, compartilhando, agora olha o perigo. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Há um perigo que quando nós recebemos uma bênção, quando nós transbordamos, temos que vigiar para não afundar.
porque o barco aqui quase iam a pique. E o termo que o evangelista usa, que o texto usa aqui, é o mesmo de 1 Timóteo 6,9. Muitos, por causa do amor ao dinheiro, se afundaram, por causa da riqueza, começaram a prosperar. Paulo está dizendo, na época de Paulo, imagina hoje, começaram a prosperar, começaram a ganhar dinheiro, começaram a transbordar, esqueceram de Deus, esqueceram do Senhor. E Pedro ensina um segredo, olha só, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Sabe o que Pedro fez? Reconheceu que tudo vem de Jesus, que tudo vem do Senhor, que sem ele nada ele podia fazer. Ele reconheceu que o milagre que ele estava vivendo, que o transbordo que ele estava vivendo, veio do Senhor. Ele reconheceu que se a mão do Senhor não tivesse ali, ele não tinha prosperado, a pescaria não tinha dado nada, o trabalho dele não estava indo para frente, mas Deus veio e colocou a mão dele e começou a prosperar, começou a transbordar, aleluia. E sabe qual é o segredo dele? Ele se ajoelhou e prostrou, ele reconheceu e ele disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Hoje, nos nossos dias atuais, se Deus se manifesta para alguém, Ele fala: agora eu sou o cara, porque agora eu tenho Jesus, que Ele é você, porque eu sou íntimo dEle, então eu vou chamar Ele de você. Eu tenho tanta intimidade. E Pedro, um encontro sobrenatural de uma multiplicação, ele diz: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Aleluia. Agora Pedro vai ser ativado para ser um dos maiores ganhadores de alma dessa humanidade que nós temos, da época cristã até os dias atuais. Quase ninguém pregou como Pedro, numa pregação ganhar 5.000 homens. Olha que Jesus disse para ele: pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com eles estavam, por causa da pesca que haviam feito. No versículo 10, a parte B do versículo diz assim: e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Deus ativa. Deixa eu te dizer, você pode trabalhar em qualquer lugar, mas o propósito que Deus te chamou foi para manifestar o reino dele na terra. Deus havia chamado Pedro para isso. Deus havia escolhido Pedro para isso. Olha, Pedro, tu és Simão, filho de Jonas, mas serás chamado Pedro. Você vai ser uma pedra, você vai ser uma rocha, um pedaço de rocha. E tem mais, Pedro, você vai edificar os seus irmãos. Você vai ser o cabeça de uma geração que está nascendo, que vai impactar a terra depois que eu voltar para a minha glória. Você vai fazer algo na terra que ninguém fez. Você vai manifestar o poder de Deus aqui na terra através da tua vida. Agora deixa eu te dizer algo, Deus não mudou. Deus continua o mesmo. E Ele tem chamado cada um de nós para manifestar a glória dEle, para transbordar a glória dEle, para ver o milagre acontecer na tua vida. Aleluia, Deus está chamando você e Ele espera que você lave a sua rede, tire os pecados, para que você renuncie à tua vida que você está vivendo, porque Ele tem obra para fazer na tua vida. Aleluia, mas para isso você precisa ativar a sua identidade, crer que você é amado de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Deus estava dizendo para Pedro: você não entendeu, Pedro, quando eu te chamei. Você não entendeu, Pedro, que eu estou aqui, eu sou o teu pastor, Pedro. Você não entendeu, Pedro, que ainda que você não entenda, aleluia, o céu entende, aleluia, o céu não está em crise, o céu não tem dificuldade, aleluia, e Deus deu um acesso especial, Jesus Cristo, para acessar o céu, e lá não tem crise, lá não tem dificuldade, lá não tem ansiedade, lá não tem problema, lá não tem frustração, porque lá é o céu perfeito, aleluia. E eu aprendi que a oração, o clamor, recorrer a Deus é autorizar o céu a agir na terra.
É o que aconteceu. Pedro, faze-te ao mar alto, porque o céu já desceu. Ah, glória a Deus, isso é maravilhoso demais. O céu já desceu, Pedro, e a partir de hoje você não vai andar mais como os homens andam, você vai andar no suprimento de Deus, porque o Deus que dá visão, Ele dá provisão. Diga para o seu irmão, o Deus que te dá visão, que te chamou, Ele te dá provisão. Se prepare, pastor. A fase passou, pastor. Meu amigo, a fase passou. Rompeu-se. Rompeu, está rompendo, Jesus de Nazaré. Está rompendo, oh aleluia, glória a Deus, o céu desceu. E se prepare, pastor, para viver uma fase nova, para viver um tempo novo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, um tempo que vai transbordar. Vocês escolheram uma grande quantidade de peixe que rompia esse lugar. Rompeu este lugar. Rompeu este lugar, rompeu este lugar, vai ter que compartilhar salão, vai ter que compartilhar lugar, vai ter que compartilhar bênção, aleluia, vem provisão financeira, vem provisão de almas, vem provisão de obreiros, vem provisão, aleluia, glória a Deus, e muito mais, que é muito melhor do que isso, que eu aprendi, é o descanso. A alma vai receber descanso, pastor. Vai receber refrigério. Vai receber conforto. Aleluia. Eu vou concluir. Esses dias eu tive um dia de muita batalha. Aí eu fiz uma convocação. E falei assim, vamos jejuar. Sexta-feira. Mas irmãos, eu estava sem condições. Minha esposa, eu não deixei ela ver o meu estado. Meus nervos pulavam. Minha carne tripidava. O meu coração, se eu falar para ela que o meu coração está saindo, ela já leva eu para o Alsta, quer me internar. Então eu nem falo que está saindo pela boca. Mas eu falei para Deus, eu falei para o Senhor ir comigo, porque o Senhor disse para Moisés, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. E no outro dia, no dia do jejum, quando eu acordei de madrugada, eu tive uma sensação que eu estava no paraíso. Porque aquela cansaço, aquela canseira, aquela preocupação, ela saiu toda, ela foi para o lugar de descanso. Então há um lugar de descanso, a presença. Jesus está querendo ensinar para Pedro. Você não está entendendo, Pedro, quando alguém está obedecendo as minhas ordens, quando alguém está caminhando comigo, tem um descanso do Senhor, aleluia. Fecha os teus olhos, eu preciso ministrar isso para você. Você que está com o nervo à flor da pele, você que muitas vezes não está conseguindo dormir de tanta preocupação, receba o descanso do Senhor, receba o descanso. Você vai dormir essa noite e amanhã quando você acordar, parece que você está num oásis. Eu literalmente disse, eu acordei num oásis. Porque Deus vai te dar descanso, porque você vai entender que a provisão vem dele. Tem coisa que você não pode fazer, ele pode fazer. E pescar você pode, mas quando não pesca, ele pode derramar o peixe, aleluia. Você pode ir no médico, mas quando o médico dá um diagnóstico que não tem cura, ele pode te curar, porque ele é o Jeová Rafá, aleluia, ele é o Jeová Jirei, aleluia, glória a Deus. E quando você não consegue guerrear, e você não entende, até você vai guerrear com os outros, porque nós somos humanos limitados, nós vamos bater de frente muitas vezes. Ele guerreia as tuas guerras. Fala, deixa comigo, só descansa na minha provisão. Aleluia, fecha os teus olhos. Pai, nós te agradecemos. Nós te louvamos pela tua palavra. Nós te bendizemos, ó Deus, pelo teu mover entre nós, ó Pai.
Em nome de Jesus, ó Deus. Tem gente que já está pensando em pegar novamente, em voltar para o alto mar novamente, Senhor. Eu te dou graça porque pessoas foram ativadas, elas vão entender, Senhor, ó Pai, que há um propósito do Senhor, ó Pai, para voltar a pescar, para voltar a fazer o que estava fazendo, ó Pai, com ânimo no coração, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te louvo pela oportunidade, sou grato ao Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, esse aplauso é para o Senhor, esse louvor, essa glória é para o Senhor. Eu peço a você, aplauda Jesus, glorifique a Jesus, aleluia, exalte porque Ele é digno. Aleluia, aleluia. Agora, antes de eu entregar a palavra, olhe para o teu irmão com cara de Jesus Cristo, com o olhar de Cristo. Olha para ele e fala assim, como se Jesus estivesse falando para Pedro. Fala assim: volta a pescar, meu irmão. Recomeça. Fala assim: recomeça. Fala assim: o teu começo pode não ter sido bom. Fala para ele assim: o teu começo pode não ter sido bom. Você está no meio. Fala assim: você está no meio. Fala assim: mas o teu final está preparado. Fala assim: você é rochedo de Deus. Aleluia. Você é a igreja do Senhor, remida, lavada no sangue de Jesus. Aleluia. E Ele te chamou para um recomeço maravilhoso. Então se prepare, porque tem um recomeço para a tua casa. É recomeço do teu casamento. É recomeço na tua vida financeira. É recomeço, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a Deus, agradeço ao pastor. Amém. O pastor é para orar por eles. Pastor Estela.